Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Yorri e pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte de Deus, com o tema Só depende da sua decisão. Quando lemos as Sagradas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, vemos a história do povo de Deus e a sua libertação por meio da mão de Moisés. Notamos que Deus lhe dá uma promessa para aquele povo tão sofrido, que entrariam em Canaã se obedecesse. Porém, poucas pessoas se posicionaram da forma certa para herdar a promessa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã tão abençoado com você. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte de Deus diretamente ao seu coração, para seu conhecimento, para sua reflexão, para fazer você se tornar uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, podendo assim abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a igreja onde você trabalha e de forma geral o reino de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo tão abençoado de hoje. Como eu tenho falado, só depende de você. Bom, a palavra de Deus hoje se encontra no Novo Testamento, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Bom, eu queria deixar aqui, irmãos, nesta manhã, algumas lições que podem ajudar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde muitos cristãos, eles frequentam uma igreja, mas não têm relacionamento com Deus. Eu queria dizer para vocês que há uma diferença entre você congregar e ser membro de uma igreja. Uma pessoa, ela pode congregar na igreja, sendo assim, ela não tem um compromisso, ela não é batizada, ela não é membro daquela igreja, né? Ela não faz parte do corpo de Cristo. Agora, quando a pessoa é membro da igreja, a pessoa se batizou, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, buscou o Espírito Santo e procura estar inserido no corpo de Cristo, ou seja, faz parte da comunidade cristã e observa, né, as leis, mandamentos e estatutos com muito amor, carinho e respeito. Então há uma grande diferença. Muita gente realmente só vai, muitas vezes, por ir na igreja. Frequenta sem compromisso, não tem uma vida regrada e realmente não entregou a vida. Não basta apenas ir para a igreja. Tem pessoas que pensam que pelo fato de ir numa igreja são crentes. Não, irmão. Você pode morar numa garagem de um carro e mesmo assim não ser um carro. Como você pode estar frequentando uma igreja evangélica, ouvindo um pastor ministrar e nunca ter entregado a sua vida ao Senhor. E é muito importante que a gente tome uma decisão, tome um posicionamento na nossa vida. Por quê, pastor? Porque existem situações, existem coisas na nossa vida que só vão se desatar a partir do momento que nós tomarmos uma posição com Deus. Talvez você é uma mulher que vem sofrendo, você vem passando por muitas situações, você anda desanimada, abagatida, né? Você anda angustiada, você não é uma pessoa que não está dormindo, isso vale também para os homens. Bom, você está numa série de problemas. E você ainda não entende por que isso ainda continua acontecendo. E você até pode dizer assim, pastor, mas eu estou indo para a igreja. Mas ir para a igreja não é o suficiente, irmão. Não é o suficiente, minha irmã. Você precisa realmente desenvolver uma comunhão com o Pai, uma intimidade. Então, assim, eu queria deixar aqui algumas lições para que você possa realmente crescer o seu relacionamento com o Pai. Por quê? Pensa aqui comigo. Você que é casado, você que é casada, você que está namorando num relacionamento, né? Você simplesmente não foi lá para sua esposa, para o seu marido e falou assim, quero casar com você, toma aliança aqui e bora. Não.
Vocês tiveram o quê? Que conhecer um ao outro. Vocês tiveram que ter uma intimidade. E conforme mais intimidade vocês tiveram, né, as coisas foram avançando no relacionamento de vocês a ponto de ter um casamento. Por que algumas pessoas não conseguem ficar fixo na presença de Deus? Porque não tem intimidade, não desenvolve um relacionamento. A pessoa literalmente pode estar 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais na igreja e nunca ter um relacionamento de profundidade com o Senhor, a não ser um relacionamento, né, muito raso. Então, se você tem um relacionamento raso com Deus, é óbvio que você tem dúvidas, é óbvio que você não vai confiar no Senhor, é óbvio que quando você duvida, significa que você não conhece. O fato de você achar que Deus não lhe ama, achar que Deus não está com você, achar que se Deus existe não se importa com você, ou qualquer tipo desses pensamentos, prova que você não conhece o Pai que você tem. Porque quando conhecemos, nós nos aprofundamos. Bom, um exemplo legal para dar para vocês nessa manhã é tipo assim, sabe quando um pai pega um filho, bota no sofá e diz assim para a criança, pode pular que o pai vai segurar. Então assim, a criança ela não duvida, a criança se lança porque ela sabe que ali do lado existe um pai que vai aparar ela, vai segurar e não vai deixar ela cair ou muito menos se machucar. Isso, de uma outra forma, de uma forma figurativa, eu gostaria de dizer para vocês que também pode mostrar o nosso relacionamento com Deus. Quando Deus ele pedir algo para você, faça. Se o Senhor pedir para você perdoar alguma pessoa, perdoe. Se Deus falar para orar, ore. Se Deus falar para dizimar, ofertar, trabalhar na igreja, servir aos irmãos, faça, ser generoso. Eu não sei, mas de forma geral faça, porque Deus está te dando todo o suporte. Isso vem através de comunhão com Deus. Então assim, para que a sua espiritualidade possa crescer, o teu relacionamento com o Pai, eu acho que o primeiro passo que você tem que tomar aqui é trabalhar a sua mente, né? Saiba que o seu crescimento espiritual não acontece e não vai acontecer, irmão, do dia para a noite num passe de mágica. Não existe literalmente uma forma mágica ou rituais para isso, né? Você precisa voltar literalmente o seu coração para Deus e tornar-se a sua maior prioridade. Caso o contrário, não dá certo. Por quê? Porque tem pessoas que vai para a igreja, fala assim, não, eu estou indo para a igreja, mas Deus não é a prioridade. Qual? Se você pegar os 10 mandamentos, ali vai estar, amará a Deus acima de todas as coisas. Vocês estão me entendendo aqui? É importante que vocês ouçam a palavra hoje. A palavra é muito poderosa. Sobre todas as coisas, ou seja, prioridade máxima. Mas tem homem, tem mulher aqui, talvez que esteja me ouvindo, aí bota o marido em primeiro lugar, bota a esposa em primeiro lugar, bota o filho em primeiro lugar, bota a empresa em primeiro lugar, dinheiro em primeiro lugar, fama, coloca tudo menos Deus. Não tem como você ter um relacionamento com Deus, irmão. Abra a tua mente, entenda aquilo que Deus ele deseja fazer com você. Então, assim, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é uma forma maravilhosa de você desenvolver um relacionamento com o Senhor. Até porque Deus odeia pessoas que dão restos para Ele. Não seja uma pessoa, não seja um filho, não seja uma filha, não seja um homem ou uma mulher que dê restos para Deus. Senhor tem que ser prioridade na sua vida para desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Bom, a segunda coisa que você precisa fazer para desenvolver um relacionamento com o seu Pai é você renunciar literalmente às suas vontades individuais, até que a sua vontade seja entregue ao Pai e alinhada ao propósito dele. A sua vida espiritual andará em círculos, porque enquanto você estiver centrado em você, a direção sempre vai ser errada, irmão. Eu me lembro que há anos atrás, quando eu me converti, eu orava e eu queria sempre estar no centro da minha vontade. Não era Deus. Sim, eu queria estar no centro. E muitas vezes a gente quer estar no centro da vontade. A gente não quer obedecer Deus.
a gente sempre quer escolher o que é melhor para nós, só que nem sempre aquilo que a gente acha que é o melhor é literalmente o melhor para a gente. Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então a pergunta que eu te faço hoje é: o que o Senhor tem mandado você fazer? Certo? Para onde o Senhor tem mandado você ir? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, porque o nosso tempo é curto. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu vou sair de igreja. A pergunta é: Deus mandou você sair da igreja? Aí a pessoa fala: não, porque eu não estou me sentindo bem. Irmão, não interessa se você está se sentindo bem. Entenda isso. Pastor, o senhor está sendo grosso? Não, eu estou sendo sincero com você. Não interessa, literalmente. Por quê? Porque se Deus mandou você ficar no lugar, Ele tem motivos para que você permaneça naquele lugar. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas porque eu quero separar? Deus mandou você separar? Não, Deus não falou nada. Então por que você está tomando decisão errada? Muitas decisões da nossa vida, muitos erros da nossa vida são por decisões erradas, precipitadas, fazendo aquilo literalmente que Deus não mandou. Esses tempos atrás eu estava atendendo uma pessoa, ela pediu uma orientação, dei toda a orientação. Pensa numa pessoa que fez tudo errado, irmão. Mandei para a direita, a pessoa foi para a esquerda. Daí depois ela veio ligar, chorar: pastor, me ajuda. Eu falei assim: ajudar o quê se você não escuta o que eu falo? Precisamos ouvir a direção de Deus. Não se mova por necessidade. Não se mova por outro motivo a não ser pela direção que Deus tem dado. O povo tinha recebido uma direção no deserto: chegar a Canaã, espiar a terra. O que eles fizeram? O contrário de tudo aquilo que Deus tinha dado por meio de Moisés. Então, você nunca vai andar, seu relacionamento não vai para frente, seu casamento não vai para frente, sua vida sentimental, emocional, financeira, nada vai para frente enquanto você não aprender a renunciar às suas vontades. Entenda, não é do seu jeito, irmão. Se você entregou a sua vida para o Senhor, você tem que entender que Ele é o motorista desse carro, é Ele que comanda, Ele que pilota a sua vida. Então, tira a mão do volante, obedeça a direção de Deus, mesmo que você não entenda nada. Confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Bom, o terceiro tópico que eu quero deixar aqui com você para desenvolver uma comunhão maravilhosa com Deus é você despertar a sua fé, né? Obedeça a direção do Espírito Santo e não tenha medo de seguir em frente, pois Ele não vai abandonar você no caminho, irmão. Ele mesmo que apontou para você. Ou seja, é o que eu tenho falado aqui, né? Você renuncia às suas vontades, os seus desejos. Então assim, eu queria estar fazendo isso. Não, você vai fazer aquilo que Deus te mandou, porque haverá uma recompensa. E o terceiro, né, é você ter fé. Irmãos, quantas vezes eu fui honrado por conta da minha fé? Sabe, esses dias mesmos, eu estava precisando de uma grande vitória da parte de Deus, algo que eu estava há mais de um ano orando. Então, eu peguei, orei a Deus, jejuei, me consagrei, pedi uma direção, pedi uma palavra para o Senhor, né? E na minha busca eu decidi conversar com o meu apóstolo. Cheguei para o meu apóstolo, pedi uma direção, o apóstolo deu uma palavra e eu permaneci na palavra que o meu apóstolo deu. Aí você está falando assim: mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a Bíblia fala em 2 Reis, né? No Antigo Testamento: creis em mim e nos meus profetas e prosperareis. Então assim, o apóstolo deu uma palavra, ele falou: fica aqui, filho, faça isso. Eu fui lá e fiz. Irmão, a realidade das coisas estava tudo torta. Não tinha como acontecer nada, não era daquilo do que eu queria, sabe? Veio sim uma angústia no meu coração, mas eu decidi obedecer. Eu decidi colocar a minha fé, né, em ação. E o que aconteceu? Na última hora Deus deu uma virada, uma guinada extraordinária na situação, e eu fui extremamente abençoado a ponto de eu chegar a chorar de ver tamanha bênção de Deus sobre a minha vida. Então, exercite a tua fé. Lembre que a fé não é se mover pelo que vê, mas pelaquilo que você acredita no Senhor. Bom, próximo tópico para você despertar uma comunhão maravilhosa com Deus, realmente é você tomar a sua cruz. Disse Jesus: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-nos. Andar com Deus é maravilhoso, mas requer renúncias, esforço, resiliência, determinação, porque nada vem em oposição se comparado ao que vem do alto. Então assim, renúncia é isso mesmo, irmão.
você precisa renunciar. Você quer ter uma vida de comunhão com Deus? Não adianta você querer ficar barganhando ou vivendo uma vida no mundo e com o Senhor, né? Você tem que realmente renunciar a amizades, renunciar a lugares, renunciar a conversas, renunciar a alguns serviços, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo é uma bênção para a sua vida. Tem coisas que nos parecem caminhos bons, mas a Bíblia vai falar que são caminhos de morte. Então, renuncie, se entregue, jejue, ore, busque a direção de Deus, né? Tome a sua cruz e siga o Senhor. Aleluias. Bom, esses direcionamentos, irmão, vai ajudar você a construir um relacionamento com o Pai, passo a passo. Então, assim, eu quero te incentivar hoje a você seguir esses passos, literalmente. Trabalhe a sua mente, trabalhe a sua vontade individual, obedeça, tenha fé, irmão, e tome a sua cruz. Então, você desse jeito, você vai entender que você não é órfão, você tem um Pai que te ama e Deus, ele quer te abençoar grandemente e ele quer te entregar coisas grandes e extraordinárias que ainda você não recebeu. E talvez você seja uma pessoa que tem promessas de Deus na sua vida, só que ainda não se cumpriram, porque literalmente você não tomou uma decisão. Então, tome a sua decisão hoje e seja abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem, homens e mulheres. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude a eles viver uma vida de grandeza, de realização no reino de Deus com o Senhor. Que eles possam, Pai, literalmente trabalhar a mente deles, que eles possam literalmente, Pai, renunciar às vontades individuais, os projetos e obedecer os teus projetos a qual o Senhor tem destinado a eles. Aumenta a fé deles, ensina eles a obedecer e tomar a direção do Espírito Santo e não a própria direção, e que eles entendam que eles precisam tomar a cruz deles e seguir ao Senhor. E muitas vezes tomar essa cruz é renunciar a muitas coisas por amor ao Senhor, porque a tua palavra declara: porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Queremos ser amigos teu, inimigo do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, irmão, grandemente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e compartilhar. Vamos evangelizar o mundo através dessas palavras. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E até o próximo vídeo.